Você conhece os Beatles? Ladies and gentlemen, the Beatles! Os Beatles é uma das mais conhecidas bandas de todos os tempos, que mudou a história do mundo da música, com uma grande legião de fãs no mundo todo, de todas as idades, até os dias de hoje. Essa clássica banda teve várias homenagens na turma, todas escritas pelo roteirista Paulo Bach, que é o maior bitomaníaco da MSP. Por isso, nesse vídeo, vamos ver as aparições dessa banda nos gibis da turma. Então já vai deixando seu gostei aí embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E vamos entrar nessa viagem mágica e misteriosa. Uma das mais belas referências aos Beatles foi na história The Beatles, publicada em Mônica 149 na editora Globo, contando toda a trajetória da banda utilizando a turma do Bidu. Ela começa dizendo que vai contar a história de 4 cachorros de Liverpool, referência a Liverpool, cidade onde eles nasceram. O melhor são o nome dos 4 que foram devidamente adaptados. Paul McCartney virou o Bidu McCarta, Ringo Starr, o Duke Starr, George Harrison, Manfredo Harrison e John Lennon, Gugu Lennon. Assim, conta a história deles desde o fim da década de 50, quando decidiram formar uma banda, e é cheio de piadinhas infames, como quando eles decidiram formar o nome da banda e o Manfredo sugere, que tal Bulldogs? E o Bidu diz, mas não temos nenhum na banda. Depois temos uma referência aos Rolling Stones, aqui chamados de Rolling Bones. Mas alguém gosta daquele nome, o Mick Jagger, o Mico Jagger. Aliás, essa aparição não foi à toa não. O Mick Jagger era amigo do John Lennon. Até que finalmente o Bidu tem a ideia do nome da banda, The Beatles. Claro que os outros não gostaram. E não é que ele consegue convencer com o argumento de que tem as letras dos nomes de todo mundo? Em seguida, mostra os 4 cantando em festinhas, depois indo tocar em outras cidades, como Hamburgo, ou melhor, Cãoburgo. Essa ocasião marca o início da carreira dos Beatles, onde viravam a noite tocando nos clubes. Lá, os Beatles conheceram Astrid Kirchner, aqui chamada de Astrid Dálmata, uma alemã que namorou com o baterista deles na época e que mudou o visual dos Beatles com aquele famoso corte de cabelo deles. De volta a Liverpool, eles conheceram Brian Epstein, no quadrinho chamado de Boxer Epstein, o empresário que alavancou a carreira da banda. Em 1962, foi a chegada de George Martin, aqui George Martin, o produtor musical da banda, que basicamente levava a música deles para outro nível, o que também ajudou a popularizá-las ainda mais. Então é mostrado no quadrinho o primeiro single de sucesso dos Beatles, Lá Vai o Bidu. Sabem que música é essa? Lá vai o Bidu e corre pra chuchu. Isso mesmo, Love Me Do, o primeiro grande sucesso dos Beatles. Assim começa a Bidumania, referência à bitomania que existia na época. Dessa forma, o quadrinho vai ficando mais genial ainda. Os Beatles ganharam ossos de graça e isso inspirou outra música, a Hard Nut to Crack, um osso duro de roer, referência a outro grande sucesso. A história avança contando que eles fizeram um filme com referência ao filme Os Reis do Iê 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 e a grande apresentação do programa E-Dog Sullivan, ou melhor, Ed Sullivan Show, onde cerca de metade da população dos Estados Unidos assistiam aos Beatles na TV. Depois é lembrado de quando os Beatles foram nomeados pela rainha Elizabeth II como membros da Ordem do Império Britânico. No quadrinho, ela utiliza a coleira do Império. Mas o Bidu chama a rainha de coroa, ela fica brava e eles pedem socorro, inspirando mais um clássico, Help, que virou filme, turnê, etc, como diz aí no quadrinho. Depois são mostradas as capas mais icônicas dos discos dos Beatles, com referência aos Sgt. Pepper's, Yellow Submarine e Abbey Road. Então o quadrinho mostra a chegada da Yoko Ono, aqui chamada de Yokão Ona, o que acabou gerando uma briga na banda, pois eles tinham um acordo de não trazer suas mulheres para o estúdio. E então um deles se pergunta, e agora, o que a gente faz? E o Bidu responde, sei lá, lê gibi, inspirando mais uma canção, lê gibi, com referência aos 4 tocando no telhado do prédio da Apple Corps. Então é mostrado o fim da banda, com referência à música God, do John Lennon, onde ele diz The Dream is Over, ou melhor, o sonho acabou aqui na história. Também é mostrado a morte do John, encontrando a Dona Morte no quadrinho, claro, sendo que aqui ela só queria um autógrafo, mas na vida real ele morreu após o fã conseguir um autógrafo também. Então ele pergunta como é o paraíso e a Dona Morte faz referência à famosa canção do John Lennon, Imagine. No fim, ele acha chato os Beatles não se encontrarem novamente. A Dona Morte tenta dar um jeito, mas claro que eles não querem, né? Como vocês viram, essa é uma história sensacional que todo fã dos Beatles deveria ler, pois mostra de uma forma muito divertida a trajetória, bem resumida, claro, dessa banda maravilhosa.
Outra referência muito legal para a banda foi feita na história Os Quatro Garotos do Limoeiro, publicada na edição 114 do Cebolinha pela Editora Globo, onde o Cebolinha vê que a Mônica está ouvindo She Love Yous, então ele pergunta para ela se ela resolveu voltar para o passado para ouvir música no vinil, e a Mônica diz que está ouvindo algumas preciosidades dos seus pais. Aqui aportuguesaram o nome da banda para Beatles. O Cebolinha diz que foi uma banda que fez sucesso há um tempão, e a Mônica já corta dizendo que fez não, faz, isso aí, Mônica. Então ela mostra pôsteres deles, e os nomes parodiados são bem engraçados: Paul, George, Dingo e John. O Cebolinha continua zoando ela, dizendo que eles deviam se reunir em um museu, e a Mônica fala que talento não envelhece. Como o Cebolinha percebe o gosto dela pela banda, claro que ele bola um plano infalível. Assim, ele aparece com os meninos vestidos iguais aos Beatles e cantando Can't Buy Me Love. Ela fica emocionada por ter os Beatles na sua casa, mas estranha, dizendo que eles são muito novos. Então Cebolinha diz que eles são os filhos dos Beatles, mas os nomes parodiados não lembram os nomes dos filhos da banda. Jamie McCartney virou Xixo McCartney, Zack Starr virou Valkstar, Danny Harrison virou Vava Exxon e Sean Lennon o Yakashuka Lennon. A Mônica estranha os olhos puxados dele, mas ele diz que é por conta da sua mãe, Yoko Ono. Ela também estranha o cheiro do filho do George, e o Cebolinha usa a desculpa de que na Inglaterra não tomam muito banho. Então eles começam a cantar Love, love me too, twist and chow, she love you, yeah, yeah, yeah. A Mônica fica tão empolgada que quer contar pra turma toda que eles estão lá. Então Cebolinha diz que não dá, porque eles têm que ir embora no Submarino Amarelo, outra referência aí. Ela pergunta se eles vieram cantar só pra ela, e o plano começa a ser colocado em prática. Eles dizem que vieram cantar músicas de paz, amor e não a violência, e queriam recolher todos os revólveres, luvas de boxe, coelhinhos de pelúcia. A Mônica acaba entregando seu coelho e o Cascão fica tão animado que tira a peruca. O final vocês devem imaginar, né? Se pensou que teria coelhada, se enganou. A Mônica diz que em homenagem aos Beatles, vai terminar a história de um jeito diferente, finalizando com a música All You Need Is Love. Tudo que você precisa é amor. Muito lindo esse final, não acharam? Os Beatles já foram parar até no Parque da Mônica. Isso aconteceu na edição 165 da revista Parque da Mônica, com essa capa incrível fazendo referência ao álbum Sgt. Pepper's e com os quatro aparecendo lá no fundo. Na introdução é mostrado os quatro personagens andando numa faixa, fazendo referência à icônica capa do álbum Abbey Road. A Mônica se pergunta que história doida é essa, e o Cascão responde que foi feita em cima das músicas dos Beatles. No quadrinho seguinte temos referência ao álbum Help, e o Cebolinha explica que eles vieram visitar o parque. E no fim dá a entender que a Marina trouxe os quatro com seu lápis mágico. Na história chamada Os Quatro Garotos do Parque, a Marina está ouvindo She Love Yous, enquanto a Magali e a Mônica aparecem dizendo que elas estão atrasadas para irem no parque. Ela fica indignada. Logo agora que eu estava ouvindo Beatles? Então ela tem que tomar uma decisão dificílima na vida, ouvir Beatles ou ir para o parque. Dessa forma, ela tem a ideia de desenhá-los com seu lápis mágico e trazê-los para o parque. No parque, a mãe da Mônica fica doida quando vê os quatro. Lembra dos discos dela que a Mônica ouviu na história anterior, né? Eles se apresentam com os nomes parodiados, John, Paul, George e Bingo, o Estrela. Então lá vão eles ao parque. Esse quadrinho novamente referencia o álbum. Aliás, referências é o que não falta nessa história. Só nesse quadrinho temos referências às músicas Rock and Roll Music, 8 Days a Week e Here, There and Everywhere. No quadrinho seguinte aparecem o Cebolinha e o Cascão que confundem os Beatles com a banda U2. A Mônica fala pra não aborrecer eles, referência à música Don't Bother Me, até que eles somem e a Marina referencia a música God, de John Lennon, com a frase já mostrada na história anterior, The Dream is Over. Até que ouvimos um Help, nem preciso falar da referência, né? E no quadrinho seguinte eles estão dando autógrafos para várias mulheres que são nomeadas nas suas músicas. Michelle, Rita, de Lovely Rita, Martha, de Martha My Dear, Lucy, de Lucy in the Sky with Diamonds e Eleanor, de Eleanor Rigby. Então, os Beatles dizem que tem que se esconder, e um deles pergunta, esconder o nosso amor? Referência ao You've Got to Hide Your Love Away. Assim, eles voltam com a roupa que usam na capa do disco Sgt. Pepper's, a turma não os reconhece e eles dizem que estão como uma banda de corações solitários. Outra música deles, Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. E ainda dizem que dá pra fazer uma viagem mágica e misteriosa, com a ajuda de pequenos amigos e porque amanhã nunca se sabe. Tá achando as frases estranhas? Claro que são todas com referência e aposto que os bitomaníacos aqui pegaram. A primeira aí é a Magical and Mystery Tour, a outra é a With a Little Help from My Friends e a última Tomorrow Never Knows. Depois eles dão um oi e tchau, referência ao Hello Goodbye, e a turma vai atrás deles, pois eles só podem estar escondidos em um submarino amarelo. Lá eles acham o Ringo, que diz que estava procurando o Jardim do Senhor Polvo, referência ao Octopus Garden, tanto é que a Mônica já sabe que é o nome de música. Então eles vão atrás do John Lennon na casa do Louco, que aparece vestido de morsa, referência ao I'm the Walrus. Então o Louco fala que o John foi catar morango no campo ou tá ouvindo algum passarinho cantando. Aí as referências a Strawberry Fields, Forever e Blackbird.
Assim, a Marina encontra o John no céu com diamantes, um outro clássico dos Beatles que eu já falei aqui. Eles vão atrás do George e do Paul, e o John fala: que doideira, eu sempre achei que a Morsa fosse o Paul, já que na música I'm the Walrus tem esse trecho. No quadrinho seguinte, mais referências: Here, There and Everywhere e Obladi Oblada. Eles encontram o Paul em cima do carrossel do Horácio, referenciando When I'm 64 e A Fool on the Hill. No quadrinho seguinte, o Cebolinha diz que só os fãs dos Beatles para entender tantos trocadilhos, são muitos mesmo, hein? A Magali volta de novo na do sonho, que tá manjada, e o Paul canta um trecho de Hey Jude. Depois eles encontram o Jorge meditando no laboratório do Franjinha, e ele diz pra esperar, pois ouviu a guitarra dele chorar. Os fãs já sabem que música é, né? Em seguida, o Paul sugere gravar um disco no telhado na casa do louco. Essa referência vocês já sabem por causa desse vídeo. No quadrinho seguinte temos várias músicas como referência. Assim, eles ficam no visual de quando os Beatles fizeram o Abbey Road e o John se apaixona por uma certa japonesa ali. Novamente, referência à capa clássica e à piada do sonho que acabou. Por fim, referência ao Twist and Shout. A Marina agradece a visita deles e temos referência à música Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band e All You Need Is Love. Então a Magali chora, pois dessa vez o sonho acabou mesmo. A Marina diz que as músicas dos Beatles estão aí até hoje para fazer nossa alegria, e no fim ela leva pro parque sua segunda banda preferida, U2, ou melhor, U2. Já a edição 174 da Mônica, pela Editora Globo, nos traz a história Paul is Dead, ou seja, Paul está morto, já fazendo referência no título a uma conspiração que dizia que o Paul McCartney havia morrido e quem estava no lugar dele era um sósia. Essa história é recheada de referências, tanto é que no final dela Paulo Bach escreve assim: se você é bitomaníaco, vai achar 28 nomes de músicas dos Beatles escondidos pela história. Se não for, acha um amigo bitomaníaco para ajudá-lo. Como são muitas referências, vou falar da história no geral e depois deixar a música com as referências na tela. Espero que o YouTube não dê strike nesse vídeo por conta disso, mas vale tudo pelos Beatles. Ah, enquanto eu vou contando a história, digam nos comentários quantas referências vocês conseguiram achar. A história começa com o Zé Vampiro correndo e o Mominho pergunta se ele está fugindo da cruz. Ele diz que está fugindo é dos repórteres. Então, os repórteres falam que só querem uma entrevista. O Zé acha que a entrevista é com ele, vira um morcego, sabe a cara dele, mas de outra pessoa. E os repórteres explicam sobre a teoria de que o Paul morreu em um acidente de carro em 9 de novembro de 1966. Assim, o Zé Vampiro pergunta pro Cranicola quando que ele veio pro cemitério e ele diz exatamente a mesma data. Então ele diz para os repórteres que achou o Paul, mas claro que eles duvidam. Estão vendo esse cameraman? É o Paulo Bach, pessoal. Mas enfim, depois de desistirem do Cranicola, eles resolvem ver com o Penadinho se tem um cantor morto por lá, e o Penadinho traz o Elvis Presley, ou melhor, o Melvis. Melhor é que eles falam que queria alguém que morreu, já que o Elvis não morreu, outra teoria que rola bastante por aí. Assim, o Penadinho pede que eles procurem a Dona Morte, e depois reclama com o John Lennon que ele nunca disse que o Paul tinha morrido. Ao chegarem na sala da Dona Morte, ela fica de saco cheio com a mesma pergunta de sempre, então mostram um disco dos Beatles e dizem que a placa do Fusca tem um significado oculto. Até que a Dona Morte leva eles pra fora e mostra o Paul McCartney vivinho da Silva. Ele explica como surgiu o boato da morte dele, dizendo que ia passear de moto, mas sofreu um acidente e quebrou o dente, então acharam que ele tinha morrido. Assim a Dona Morte comemora que ele está vivo e derruba o coitado de um barranco, mas ele volta bem. No fim, ela desabafa com o Penadinho que o pessoal inventa cada teoria absurda e se pergunta de onde eles tiram essas ideias, enquanto caminha por uma faixa de pedestres junto com os outros personagens, uma clara referência à capa do Abbey Road. Agora fiquem com as referências e as músicas de fundo. Singing in the dead of night. Do you want a revolution? I wanna hold your hand. I am the walrus. Something in the way. Oh, girl. Here comes the sun. Misery. Let it be. Let it be. Her Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. All you need is love. You say goodbye, and I say hello. Coping out this old brown shoe. I talk about boy. Yeah, boy. Baby, you can drive my car. I'm in love with her and I feel fine. She's got a ticket to ride. Give me money. What I want.
sabiam que o Paul McCartney já encontrou com o Chico Bento? Isso aconteceu na edição 195 dele na Globo, na história Paul em Roça, onde o Paul chega no meio do mato perguntando se ali era a Amazônia. Mas como mistura o inglês com o português, o Chico não entende nada do que ele está falando. A história foi uma homenagem à vinda do Paul McCartney no Rock in Rio de 1990, tanto é que o próprio Chico fala do show quando o cantor diz quem ele é. Aliás, ele adora a natureza do interior e passa a fazer referências às músicas e álbuns dele e dos Beatles. No primeiro é uma referência ao álbum dele, Flowers in the Dirt. Depois referencia a música Full on the Hill, mas o quadrinho em si traz várias referências à banda, como o Submarino Amarelo, a Apple Music e os próprios integrantes. Em seguida vem a famosíssima Here Comes the Sun. Engraçado que depois que ele apanha da onça, ele canta um trecho da música Yesterday, que traduzido significa que ele não é mais metade do homem que costumava ser. Literalmente, já que apanhou da onça. O melhor é que depois ele se deita na rede e ouve o Amor é um Bichinho, clássico sertanejo que pouca gente deve conhecer. O amor é um bichinho que rói, rói, rói. No final, o George e o Ringo aparecem e cantam a música Also Heard Thunder There, e depois a clássica Pinga em Mim do Sérgio Reis. Nessa casa tem goteira, pinga de mim, pinga de mim, pinga de mim. O final é lindo, com John Lennon em forma de anjo falando "O sonho não acabou, yeah, yeah, yeah". Já a aparição mais recente da banda foi na edição 43 do Cascão, na segunda série da Panini. A começar pela capa, que é uma referência ao álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que traduzido é o nome que aparece na bateria, banda do Clube dos Corações Solitários Sargento Pimenta. Na história, o Cascão está indignado, pois a banda que ele chamou para tocar no seu aniversário, a do Nimbus com a turma do Bermudão, prefere ir para a festa dele comer do que tocar. E como ele colocou nos convites da festa que haveria banda no seu aniversário, a Marina dá um jeito de desenhar uma. Ele acha que são os Tantãs, referência aos Titãs, mas não, ela prova que são os Beatles, com a música Help. Então ela vai pro computador e utiliza seu lápis mágico para trazer os verdadeiros Beatles pro mundo real. Assim o Cascão pergunta, são os Beatles verdadeiros? Ué, são Beatles à venda? Referência ao álbum Beatles for Sale. A mãe do Cascão até desmaia quando vê a banda, então os Beatles começam a cantar e chamam a atenção do Dr. Spam, que leva a banda junto com ele para ajudar a dominar o mundo. Assim, o Cascão e a Marina entram no mundo virtual atrás deles, passando a ter diversas referências lá dentro. Primeiro eles caem dentro de um submarino amarelo, clara referência a Yellow Submarine. Na segunda parte eles modificam os Beatles com roupas do álbum que estava na capa do gibi. Além dessa referência, no quadrinho seguinte o Dr. Spam pergunta: ué, cadê os Beatles? Meus arquivos viraram um álbum branco? Referência aí ao White Album. Na cena seguinte a Marina desenha um quadrado para o mundo real e diz: isso que eu chamo de viagem mágica e misteriosa, referência ao álbum Magical Mystery Tour. Depois eles derrotam o Dr. Spam, apenas cantando Love, 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 palavra bastante usada em várias músicas da banda. Já para fechar com chave de ouro, a mãe do Cascão leva as outras mães para ver os Beatles na casa dela, e chegando lá eles saem andando como no álbum Abbey Road, então elas acham que é só uma banda cover. Assim a Marina fala para o Cascão que os Beatles pegaram a rua da Abadia e voltaram. Juro que não sabia que Abbey Road era a rua da Abadia, vocês sabiam dessa? No final, eles voltam pro mundo deles, a bandinha dos meninos vão tocar no aniversário do Cascão, e no fim ele fica emocionado, dizendo que quem precisa de banda quando você tem amigos como esses. É isso, pessoal. Essas foram todas as referências aos Beatles que eu peguei nos quadrinhos da Turma da Mônica. Eu sei que tem algumas referências que ficam mais escondidas em algumas histórias específicas, mas o foco aqui foi trazer histórias que sejam completamente dedicadas aos Beatles. E eu quero saber de vocês gostam dos Beatles? Se consideram bitomaníacos ou conhecem pouco sobre a banda? E o mais importante, como vocês passaram a gostar da banda? Contem suas histórias aí embaixo, pois aposto que vocês têm muita coisa bacana para contar. Contem também a idade de vocês, para provar que desde os pequenos até os mais velhos amam os Beatles de coração. E é isso, pessoal, espero que tenham gostado muito desse vídeo, deu um trabalhão para fazer, foi um vídeo que eu fiz com muito carinho, pois eu sou um grande fã da banda. E eu peço para vocês deixarem o gostei de vocês aí embaixo, compartilhem esse vídeo, se inscreva no canal e fiquem por dentro de tudo sobre a Turma da Mônica. E até a próxima, galera!